super bacana, assim, eu revi a primeira aula, não tinha tido tempo ainda, tão bom escutar a primeira aula, porque ela ajuda, né, a gente aí, enfim, retomando todo o fio dessa meada, né. Então, boa noite para todas vocês, todos vocês, que bom que a gente está aqui de novo, passa muito rápido de um mês para outro, né, não sei se vocês também têm essa sensação, parece que faz tão pouquinho tempo que nos reunimos, né, em novembro, e já estamos em dezembro e já está fechando o ano de 2020 e eu estava conversando ontem no café do Centro Histórico, que a gente chama, que é um dos cafés com Paulo Freire, que tem sede no Centro Histórico em Porto Alegre, e a gente conversava um pouco sobre essa noção de tempo, né? Afinal de contas, o que é o tempo, né? Se a gente sempre teve, enfim, várias possibilidades de definir o tempo, agora com essa experiência da pandemia, do isolamento, do afastamento mais ainda, né? O que é o tempo? Depois, não sei se tem alguma coisa na mão aí de poesia, se alguém tem alguma reflexão sobre o tempo para a gente utilizar aí na nossa, talvez uma mística aí de encerramento. A poesia do Manuel de Barros foi a nossa mística inicial aí com a Camila, né? Fora da asa. Voar fora da asa. Poesia é voar fora da asa. Tem a ver com o nome do nosso livro, né? Ação Cultural para a Liberdade. Tem tudo a ver com o nome do nosso livro, né, Tiago? Bom que estamos aqui de volta, então. Hoje a gente tem... vocês viram, né? A gente vai fazer uma mistura de convidados e convidadas, tentando manter a paridade de gênero, buscando a nossa coerência aí, né? Então, hoje a gente tem a presença do professor, amigo, doutor, companheiro, militante, ativista da educação popular, né? Tiago Ingrácia. Coloquei para vocês lá nas orientações um pedacinho do currículo do Tiago, mas, Tiago, se tu me permite, de tudo que tu faz, eu queria destacar a importância do Fórum de Leituras Paulo Freire, né? Que tu está à frente dessa experiência, que mais do que uma experiência é um movimento, né? Já são 21 ou 22 encontros. 21 encontros, né, do Fórum de Leituras Paulo Freire. Depois, até na tua fala, tu pode fazer referência, enfim, porque a gente tem aqui gente do Brasil todo, que talvez algumas pessoas não conheçam esse movimento, que tem, assim, um lugar muito gaúcho, mas que também tem uma dimensão nacional, né, e latino-americana. Então, tu pode estar aí fazendo essa referência ao fórum. Bom, vai chegando, pessoal, chegou Rosângela, enfim, aos poucos a gente vai recebendo as pessoas e fazendo referência. Então, a gente tem o Tiago aqui conosco, convidamos o Tiago em função dessa dedicação que ele tem à educação popular e aos estudos de Paulo Freire, e achamos que ele seria, assim, um nome bem adequado para a gente estudar a nossa obra de hoje, que é Ação Cultural para a Liberdade, né? Eu vou fazer aquela fala inicial que a gente já fez nas outras duas leituras, tentando, enfim, situar um pouquinho a obra, né? Depois adentrar fica com o Tiago, mas eu queria situar um pouco essa obra e até dizer para vocês que acho que o que acontece comigo acontece praticamente com todo mundo que lê Paulo Freire. Tem algumas obras que a gente lê mais vezes, insistentemente mais vezes. Tem algumas obras que a gente lê uma ou duas vezes e fica um pouco de lado, e de vez em quando a gente lembra dela e vai lá e retoma essa obra. Oi, Camila, está chegando Camila Coimbra. E o Ação Cultural para a Liberdade estava na minha prateleira já há algum tempo que eu não abria ela. Eu acho que uma das últimas vezes que eu reli Ação Cultural para a Liberdade foi quando Marinaide, a gente coordenava a política de educação de adultos no governo do estado do Olívio Dutra, e na gestão do Olívio nós tínhamos o MOVA Rio Grande do Sul, né? O MOVA-RS, o Movimento de Alfabetização de Adultos do Rio Grande do Sul, e Ação Cultural para a Liberdade, para quem é, digamos assim, do campo da EJA, especificamente
da alfabetização, Ação Cultural para a Liberdade é um marco nessas primeiras obras de Paulo Freire, porque ele tem uma boa parte dessa obra dedicada a pensar, né, o conceito de alfabetização como ação cultural, que acho que é um conceito fundamental para a gente entender, inclusive depois o método de alfabetização de Paulo Freire, que eu acho que é sempre uma palavra perigosa, né? Porque quando a gente se refere a método de alfabetização, algumas pessoas têm a ingenuidade ou a maldade até de reduzir todo o seu pensamento a uma metodologia, e acho que isso é um brutal equívoco. E no Ação Cultural para a Liberdade, Paulo Freire se dedica a pensar o conceito de alfabetização numa perspectiva que ele chama de visão ingênua, e no contraponto, uma alfabetização na perspectiva da visão crítica. Eu até agora, relendo esse livro, refiz, né, as minhas anotações e as minhas sínteses, e eu vou tentar até assim segurar a minha vontade de tratar da alfabetização a partir dessas duas visões, porque quando a gente chegar no livro A Importância do Ato de Ler, aí sim eu vou retomar com vocês o conceito de alfabetização como ação cultural. Até esse livro, A Importância do Ato de Ler, a gente vai desenvolver com um professor que é da Federal do Oeste do Pará, o Luiz Percival Leme Brito, que é um linguista, que é freiriano, mas que tem algumas reflexões sobre a metodologia propriamente dita de alfabetização. Então, acho que a gente vai ter lá na frente uma leitura bastante provocadora e provocativa por parte do Luiz Percival. E aí, então, eu vou me guardar para tratar com vocês da visão ingênua e da visão crítica sobre a alfabetização quando a gente lê o livro A Importância do Ato de Ler, mediado pelo professor Luiz Percival. Mas, assim, o que eu queria dizer desse livro para, em seguida, passar para o Tiago, que eu acho que é uma informação que a Anita Freire traz na biografia que ela escreveu e que a gente sempre tem olhado para essa biografia para poder entender o contexto de cada obra. E ali na biografia, a Anita conta, e depois a gente vai ler isso em outras obras, e acho que o Tiago vai fazer referência a isso também, que esse livro não tinha esse nome quando Paulo Freire escreveu. Ele se chamava Ação Cultural para a Libertação. E aí, um amigo dele, editor, diz para ele, olha, né, a gente está ali no início dos anos 70, né, no fervor da ditadura militar, e aí esse editor diz para o Paulo Freire, olha, nesse contexto de ditadura militar, a gente utilizar o conceito de libertação vai ser muito pesado. Precisamos encontrar uma palavra que seja mais suave, né? Mais, enfim, que passe, né, pelos olhares da ditadura, talvez de uma forma disfarçada, camuflada. E aí, então, por isso que o livro passa a se chamar Ação Cultural para a Liberdade. Talvez entre aspas, né, essa diferença entre liberdade e libertação seja um ponto de pauta bem interessante aqui para a gente discutir depois da nossa escuta aí sobre o Tiago, né? Por que libertação incomoda tanto e por que parece que o conceito liberdade vai incomodar um pouco menos? Enfim, certamente nos dias de hoje também, né? Nessa nova ditadura e talvez o conceito de libertação ainda, talvez não, certamente o conceito de libertação incomodaria tanto quanto incomodou lá no início dos anos 70. Bom, antes de finalizar, eu organizei um slide, passei para a Camila. Camila, tu pode botar aí o slide? Não sei o que o Tiago vai achar desse desenho, tentando nesse desenho retomar as duas primeiras obras que a gente trabalhou, Educação como Prática da Liberdade,
Pedagogia do Oprimido, hoje, Ação Cultural para a Liberdade, e já remetendo para a nossa quarta leitura, que vai ser com a Camila e com a Priscila, que é o livro Educação e Mudança. Eu tentei aqui, de uma forma muito simbólica, assim, talvez até um pouco caricatural, desenhar uma linha um pouco de tempo, porque o Paulo Freire diz que o Ação Cultural para a Liberdade é um desdobramento do Pedagogia do Oprimido, né? E o Pedagogia do Oprimido, a gente viu no mês de novembro, é um desdobramento da primeira obra, Educação como Prática da Liberdade. E o Educação e Mudança acaba vindo, a gente vai ver no mês de janeiro, um pouco nessa esteira, assim, um pouco como decorrência dessas três obras. Sempre sabendo, né, que em cada uma dessas obras, Paulo Freire retoma alguns conceitos, aprofunda esses conceitos, apresenta novos conceitos e também, ao mesmo tempo em que ele aprofunda alguns conceitos e apresenta novos conceitos, ele retoma alguns autores, né? Então, Ação Cultural para a Liberdade, ele vai ter, digamos assim, um recorte muito marxista, né? E Marx faz parte do Pedagogia do Oprimido, mas não é a única referência. No Ação Cultural para a Liberdade, Marx vai dar um pouco o tom nessa obra, e aí ele vai, então, apresentando também novos autores e, digamos assim, escolhendo alguns e cercando mais ainda esses autores para trabalhar, por exemplo, o conceito de luta de classes e o próprio conceito de classes, né? Então, se pudéssemos, numa forma de um tipo de caricatura, a gente poderia dizer, né? Vejam, é uma caricatura, né? Que no livro Educação como Prática para a Liberdade, Paulo Freire se debruça no conceito amplo de educação, né? Se a gente pegasse esse livro e enxugasse dele uma síntese, uma palavra que pudesse expressar esse livro, seria a palavra, né, o conceito educação. No Pedagogia do Oprimido, ele, digamos assim, ele dá vida para esse conceito de educação como prática da liberdade, propondo uma pedagogia, digamos assim, um modo de ensinar e de aprender essa educação como prática para a liberdade, e o Pedagogia do Oprimido, então, apresenta, né? No Educação como Prática da Liberdade, ele apresenta a ideia da palavra geradora, vamos lembrar, né? No Pedagogia do Oprimido, ele avança, entre aspas, a palavra avanço, e apresenta o terceiro capítulo todo voltado para a questão do tema gerador, né? Da escolha do tema gerador, da redução do tema gerador, do desvelamento, da problematização, da superação e assim por diante. Então, o Pedagogia do Oprimido pedagogiza esse conceito de educação como prática para a liberdade, e o livro que a gente vai ver hoje faz um pouco essa, digamos assim, essa união entre educação e pedagogia na perspectiva da ação cultural. Ou seja, Paulo Freire não fala de qualquer educação e nem tampouco de qualquer pedagogia. Ele fala de uma pedagogia educativa voltada para a ação cultural, né? E acho que esse conceito é central e imagino que o Tiago vai aprofundar um pouco ele conosco. O livro que a gente vai ver no mês de janeiro, então, ele traz um outro passo, que é entender, bom, essa ação cultural para quê? Para a mudança, né? Então, vejam que ele retoma, inclusive, no título da sua obra, o conceito de educação, é como se ele fizesse uma volta, né? Um retorno ao seu primeiro livro. E aí ele vai, bom, se a gente tem uma pedagogia para a educação cultural, a gente está falando, então, do papel da educação enquanto possibilidade de construir a mudança. E aí a gente vai ver ali embaixo que essa educação, essa pedagogia, essa ação cultural para a mudança, ela não tem outra intenção senão a da libertação, senão a fora da asa, né, Camila? Então, acho que se a gente conseguir entender essas quatro obras como obras que dialogam entre si, que retomam conceitos e que Paulo Freire vai como se fosse aprofundando, retomando conceitos e aprofundando,
e, ao mesmo tempo que ele aprofunda, ele dá um fôlego e dá um passo adiante, né? Assim, eu acabei enxergando, né, essas 3 obras, a gente entra na terceira hoje, e aí também a gente já consegue pensar, bom, ação cultural é educação como mudança para a libertação. Então, era isso que eu queria trazer como reflexão para vocês, para passar de imediato para o Tiago. E aí o tema da alfabetização como visão crítica e como visão ingênua, a gente vai retomar logo ali adiante na importância do ato de ler, certo? Não sei se me fiz entender nesse desenhozinho aqui, a intenção era mesmo provocar o debate e lançar aí para o Tiago a nossa conversa. Vai lá, Tiago, obrigada. Pode fechar. Depois a gente manda para vocês no relatório de hoje esse mapinha aí, tá? Sujeito, Tiago, inclusive as tuas considerações, a tua reflexão e também a avaliação. Obrigada, Tiago, mais uma vez. Que isso, Liana. Eu agradeço a gentileza do teu convite. Eu confesso para vocês que eu fiquei com mais vontade de continuar ouvindo a professora Liana. Tenho certeza que não sou eu, né? Porque nós nos encontramos aqui diante de já uma interpretação que espelha o compromisso político da professora e o seu conhecimento como uma estudiosa da obra de Paulo Freire, que não apenas estudou na dimensão acadêmica, mas quando a gente se aprofunda um pouco na compreensão da experiência da Escola Cidadã em Porto Alegre, nas experiências ligadas ao campo progressista, a professora Liana tem uma contribuição indispensável. Então, eu fico muito contente, muito honrado de fazer parte dessa reflexão com vocês. Me coloco como também alguém que tem em Paulo Freire uma referência ética, política, epistemológica e metodológica, tá? E, a partir disso, me senti bastante desafiado a retomar uma leitura de um dos livros que eu, particularmente, tenho um apreço. Não foi nada combinado. A professora Liana me fez um convite já indicando, né, dando a sugestão desta obra, e eu aceitei de imediato, primeiro porque é um convite muito generoso e que, mesmo que fosse outra obra, aceitaria, né? Com alguma ousadia, mas aceitaria. E acabei aceitando mais ainda, porque dialoga com o texto. Eu tenho aqui a 12ª edição desse livro, que é com esta capa. Já há, claro, há outras edições, enfim, até a capa, né, que foi colocada ali é de outra natureza, enfim. Mas é um texto que eu reputo esse livro um lugar de síntese, de um certo bloco de construção, né, desse percurso intelectual, desse percurso de experiências e, portanto, de praxis de Paulo Freire. Né? E vou tentar justificar brevemente isso, tá bom? Então, assim, gente, eu quero, de fato, né, externando essa alegria, agradecendo o convite, quero também aqui, nesse momento, dar um abraço em cada um e cada uma que se dispôs a estar aqui conosco, de diferentes lugares do nosso país. Isso é muito bom, né? É uma grande satisfação ter essa oportunidade de diálogo com vocês, e só venho ao encontro também das questões que a gente vem acompanhando, ainda que por esse turbilhão de atividades que a gente tem na vida, a gente não consegue participar de forma orgânica de todos os espaços, mas somos parceiros sempre dessas iniciativas, tá? Eu pensei, basicamente, colegas, de eu trazer algumas provocações teórico-práticas da leitura, e acho que é interessante também depois a gente circular interpretações, vozes. Eu gosto muito de trabalhar numa dimensão de leituras de Paulo Freire, que é inclusive o subtítulo do fórum. Me parece que isso nos dá uma dimensão de movimento, nos dá uma dimensão que ninguém detém a verdade da interpretação da obra de um autor, mas que, por outro lado, quando a gente se dedica ao estudo de obras, nós estamos tentando pensar esse autor situado a partir do seu tempo histórico e de contribuições que perpassam o tempo histórico. A sensação que eu tive ao reler este livro foi que ele segue muito atual. Aliás, não este livro. A obra de Paulo Freire tem pressupostos que seguem muito atuais, porque as preocupações originais de Paulo Freire, elas seguem nos desafiando, inclusive se aprofundando no cenário adverso em termos políticos e econômicos que nós vivemos e que a pandemia não criou, mas a pandemia tornou aquilo que estava latente se tornou presente, que é a nossa aguda desigualdade social, que é um momento onde o Estado brasileiro tem uma gestão privatista,
uma gestão que vai na contramão dos direitos sociais, das políticas públicas e de uma sociedade mais inclusiva e fraterna, que é a base da perspectiva de Paulo Freire e seu compromisso ético-político. Então, eu só queria uma orientação da Liane e da Camila, mais ou menos como que tem se trabalhado em termos de tempo. Nós temos agora 7h31. Eu sou um pouquinho disciplinado, Leandro, então por isso que eu pergunto, para que eu possa não me estender em demasia para poder ouvir vocês. Tá? Então, a gente pode ir até mais ou menos umas 7:50, uns 20 minutos, Tiago. Tá. Aí a gente tem até 8h30 para fazer o debate. Ok, tá? ok, sem problema. Então isso altera aqui as minhas propostas, né? Porque, obviamente, eu vou, então, realmente ficar numa dimensão mais do compartilhar de algumas possibilidades de olhar para essa obra do que me adentrar numa discussão mais epistemológica e metodológica, que ela também seja, mas que talvez a gente possa ir recuperando no diálogo e deixar no horizonte, o que sempre é muito legal para a gente seguir em movimento. Então, situando um pouquinho mais o livro, que já foi muito bem situado dentro de um contexto de obras, eu queria fazer o meu primeiro destaque, que é lembrar que esse livro, então, é um conjunto de textos escritos por Paulo Freire entre 1968 e 1974. E esse é um momento muito de transição de Freire. Veja, né, o ano de 1968 é um ano importante. Nós, recentemente, tratamos aqui do cinquentenário da pedagogia do oprimido. Então, de fato, Ação Cultural para a Liberdade e Outros Escritos é um texto que se consolida a partir, inclusive, e de forma concomitante com a própria reflexão que Freire faz para produzir Pedagogia do Oprimido. Tá? Nós vamos ter textos aqui, basicamente, da mesma época, já de finalização, é verdade, da Pedagogia do Oprimido, mas, principalmente, alguns autores sugerem uma certa concomitância com a finalização do 4º capítulo da Pedagogia do Oprimido. Como a gente sabe, Freire escreve 3, põe na gaveta e faz o 4º. Tá? O põe na gaveta no sentido de tomar uma certa distância. Tá? A programação original de Pedagogia do Oprimido, como sabemos, eram os 3 primeiros capítulos. Então, na breve explicação que Freire faz, ele assina, tá, essa breve explicação, que é realmente bastante breve, no início do livro, ele assina de Genebra em outono de 1975. Tá? Ou seja, ele vai consolidar praticamente uns 6 anos, uma meia década de produções, e boa parte dos textos assinados desse livro são textos produzidos entre Santiago do Chile e Genebra. Tá? Então, e é o momento que Freire se aproxima de Harvard, que ele recebe o convite. Então, acho que é legal situar esse momento da produção do autor, porque isso diz muito daquilo que também me parece importante e achei muito pertinente o esquema, o bloco, né, a integração de conceitos, e obviamente nós poderíamos, na leitura de cada um e cada uma, destacar talvez outros conceitos, mas é perfeita a construção da professora Liana, e eu destacaria, junto com os textos que foram postos, e o próximo que vocês vão ler, que é um outro texto que eu gosto muito, eu gosto muito de Educação e Mudança, sociedades abertas, fechadas, né, as transições, a retomada do processo de conscientização, né, que ali tem uma presença, enfim. Mas tem um outro livro, de 1979, que é Extensão ou Comunicação, que também me parece importante nós colocarmos, pelo menos do meu ponto de vista, né, e aí a gente pode conversar, a gente colocar ele nesse, digamos assim, naquilo que começa em Educação e Atualidade Brasileira, vai para a Educação como Prática da Liberdade, chega na Pedagogia do Oprimido e se estende, vamos dizer assim, em Ação Cultural para a Liberdade, em Educação e Mudança e Extensão ou Comunicação. Eu faria esse bloco de forma estendida, respeitando cada obra e seus contextos, mas me parece que elas falam muito, e principalmente o corte, vamos dizer assim, corte não, é a melhor palavra, mas a ponte que a Pedagogia do Oprimido faz com a entrada no marxismo que Freire tem. Tá? Evidentemente, Pedagogia do Oprimido marca isso, inclusive com discussões que aqui em Ação Cultural para a Liberdade, do meu ponto de vista, ficam até mais explícitas do que na Pedagogia do Oprimido. Então, essa é uma outra observação que eu quero trazer aqui para a gente. A influência das correntes marxistas, e aqui nós temos uma leitura que vocês, ao estudar Paulo Freire, nós, né, em geral, nós geralmente aproximamos o Freire de um certo marxismo cultural,
que até virou quase palavrão na boca dos conservadores no último período, né? A ideia de associar o marxismo cultural a processo de doutrinação e outras questões, né, que foram trazidas à baila de uma forma desconfigurada, como sabemos. Entretanto, me parece importante que essa entrada, essa leitura marxista do Freire, ela, claro, vai ter autores importantes como Gramsci, para pensar referências desse marxismo cultural em Freire. Entretanto, particularmente neste livro, Ação Cultural para a Liberdade, Freire vai ter uma referência forte em outro autor marxista importante, que é George Lukács, tá? E que tem o seu livro História e Consciência de Classe como uma grande referência. Tanto que Paulo Freire, quando fala de conscientização, que é um conceito importante, que é um conceito, inclusive, que ele vai ter como, digamos assim, vai ter como influência leituras do ICEB, né, leituras de Álvaro Vieira Pinto, enfim, dessa corrente toda que vai discutir, ainda numa perspectiva, do meu ponto de vista, mais fenomenológica, mais existencialista, né, a ideia de consciência, tá? Mas ele vai dar uma guinada para essa perspectiva marxista, sem abrir mão, e isso é um percurso intelectual muito genuíno de Freire. Ele vai não avançando, mas ele vai se rediscutindo e vai adensando o seu percurso teórico-conceitual a partir das suas práticas. Isso, para mim, é formidável. Tá? Ele não é um professor universitário que foi aplicar algo para ver se estava certo. Ele é um militante social, ele é um sujeito de movimentos populares, culturais, que vai sistematizando experiências. Né? Então, Ação Cultural para a Liberdade é um livro que tem uma influência muito grande do marxismo, principalmente desse autor, Lukács, tá? Nesse seu livro, que Freire, inclusive, faz menção, História e Consciência de Classe. Quero fazer mais agora alguns destaques em bloco, para que a gente possa, né, ganhar aqui nas provocações e ganhar depois na parte interessante da gente se ouvir. Né? A ideia de cultura é retomada e aprofundada em alguns aspectos com base na leitura marxista de Freire. Isso me parece importante. Por quê? Porque o conceito de cultura para Freire é um conceito que tem uma ampliação antropológica. Tá? Ou seja, para Paulo Freire, a cultura é todo o que fazer humano. É essa relação que em Educação como Prática da Liberdade, vocês vão lembrar até dos desenhos do anexo, né? Que o Freire faz entre a cultura, a natureza e a cultura, lembram? E que a cultura seria típico dos seres humanos. Ele usava homens na época ainda, que era a linguagem mais tradicional, depois ele mesmo revê essa discussão de gênero, como você sabe. Então, em Ação Cultural para a Liberdade e outros escritos, nós vamos ver o Paulo Freire retomar a centralidade do conceito de cultura e, do meu ponto de vista, ele faz uma aproximação da ação cultural com a própria ideia de educação. Então, ao fim e ao cabo, com essa influência marxista, né, Freire vai reconstruir uma ideia de cultura já presente numa chave de leitura mais fenomenológica, talvez, em Educação como Prática da Liberdade, e ele vai reconstruir isso com a influência que ele já teve na construção de pedagogia do oprimido, nesse texto, nos textos de Ação Cultural para a Liberdade, onde ele produz, né, um certo entendimento de que essa ação cultural ela é uma valorização desse que fazer e do processo de construção dos sujeitos permanentemente inacabados. Então, esse conceito antropológico de Freire, essa ideia de cultura, ela me parece bem importante, tá? Assim como a ideia de conscientização, ela não é a consciência sobre qualquer coisa, qualquer conhecimento. A ideia de conscientização, ela passa aqui também a ser uma ideia de uma construção de uma consciência de classe. Aí a discussão também, uma outra provocação aqui, é que Paulo Freire se posiciona, e aí, como a professora Liana falou, vai ter os debates sobre a ideia de alfabetização, que é central nessa obra, é muito interessante, porque Freire aqui recupera aspectos metodológicos importantes e epistemológicos da sua ideia de alfabetização, e a própria ideia de alfabetização, ela vira uma ação cultural de primeira ordem. Ela é uma ação cultural de primeira ordem, porque ela é absolutamente política. Então, essa manutenção da educação essencialmente política, ela ganha novos contornos, vamos dizer assim, com essa entrada do Freire no marxismo e esta influência, né, na construção do próprio conceito central do livro, que é de ação cultural, que, do meu ponto de vista, né, tem uma dimensão antropológica, que dialoga com o conceito de cultura, e, ao mesmo tempo, uma dimensão formativa, porque a educação, ao fim e ao cabo, ela é uma ação cultural.
Tá? Então, acho que isso é bem importante. A outra questão é uma discussão que depois Freire vai apresentar de novo em outras obras. No próprio livro Conscientização, Educação e Mudança, tem bastante essa discussão, que são os níveis de consciência, que ele já traz desde a educação como prática desde a educação em realidade, né, brasileira, que era a sua tese lá para a entrada na Universidade do Recife. Então, esses níveis de consciência, ainda que eu acho que nós podemos hoje talvez problematizar, entendendo o contexto que Freire escreve, né? Está datado, mas ele nos provoca a construir algumas sínteses, ainda que muitas vezes a construção possível daquele momento do autor, ela possa levar e leve a algumas críticas que o Freire seria etapista, ou seja, que ele trabalharia de uma forma um pouco mecânica esses processos da consciência intransitiva, da semi-transitiva, né, ou ainda da ingênua, enfim, da crítica, até chegar num grau de consciência que seria um resultado da própria praxis dos sujeitos. E a própria ideia da perspectiva revolucionária e transformadora, ela teria como pressuposto esse movimento cultural e de conscientização em direção à consciência crítica. Então, esse movimento, ainda que não em linha reta, eu acho que nunca fiz essa interpretação no Freire, mas da forma que ele produz, e aqui, quando eu reli, confesso para vocês que me pareceu de novo, uma possibilidade, ainda que o autor esteja inserido dentro de uma perspectiva dialética, e, portanto, relacional, em movimento, aceitando a contradição, aceitando a historicidade, mas, por uma leitura, muitas vezes, né, de alguns segmentos, a gente consegue até entender uma certa ideia etapista, né, de tu sair de um grau de consciência e chegar no outro, como esses níveis fossem degraus de uma escada, né, e que seriam todos eles pressupostos de um grau necessário para a transformação social e para processos culturais mais amplos. Eu deixo aqui como provocação para a gente pensar isso, tá? Mas duas questões para a gente tocar ainda, né, um pouquinho mais aqui. Me parece que outro assunto central desse texto, né, dessa coletânea de textos, que é a educação, que é o livro, né, é a ideia da humanização. Tem um espaço generoso nesse livro, onde Freire debate o processo de humanização, e aqui aparece já as sínteses, ou a forma de trabalho espiral do pensamento freiriano. Inclusive, nas breves explicações iniciais, o próprio Paulo já se desculpa. Não sei se vocês se deram conta. Ele fala o seguinte aqui, vou ler textualmente a partezinha. Ele fala aqui, ó, que ele espera, enfim, que ele recupera certos núcleos temáticos do seu pensamento e bota aqui que ele não gostaria que isso chegasse a cansar demasiado o leitor. E ele fala, esta é, em última análise, a minha maneira de escrever sobre o que penso e de pensar sobre o que faço. Escrever sobre o que penso e pensar sobre o que faço. Puxa vida, isso é praxis, né? Na veia, isso é dialética, né? E, ao mesmo tempo, o Freire reconhece que há núcleos temáticos que ele vai recuperando, e nesse pensamento que eu estou chamando aqui de espiral, que ele vai, né, indo, mas não vai indo de uma linha reta, ele vai produzindo, tá, um pensamento que vai se adensando pela experiência e pelo repertório teórico que ele vai lendo também e vai trazendo para a gente pensar. Então, essa discussão da humanização, ela recupera um lugar muito especial da cultura na compreensão freiriana. Inclusive, pessoal, esses dias eu estava revisando algumas questões para a produção de um texto sobre educação popular e currículo de sociologia na educação básica. A minha formação básica é em ciências sociais, eu sou sociólogo de formação pela URGS, e estava pensando, enfim, e recuperei um escrito do Tomás Tadeu da Silva, que reconhece a contribuição freiriana para os estudos sobre a teoria do currículo a partir da perspectiva do alargamento cultural que Paulo Freire traz em sua obra, e que essa perspectiva cultural, inclusive, sustentaria teorias críticas do currículo. Eu achei muito interessante recuperar isso. Eu mesmo talvez não tinha me dado conta, assim, né? Naquele livro Documentos de Identidades, né, a introdução às teorias do currículo, clássico já do Tomás Tadeu, ele tem um capítulo sobre Paulo Freire e as teorias do currículo, onde ele reconhece a importância da obra freiriana para tirar uma perspectiva que era muito presente nos estudos das teorias tradicionais, né, do currículo, que era a ideia que tu já tinha um conhecimento pronto, válido, e que esse conhecimento ele deveria ser trabalhado com aqueles e aquelas que não o tivessem. Então havia um foco específico numa concepção de
ensino, de quem sabe para quem não sabe. Quando Freire problematiza a cultura e coloca em evidência 3 ideias que me parecem importantes, baseado aqui também numa leitura do Scuguglia, né, que vocês conhecem. Para o bem ou para o mal, eu concordo com muita coisa do Scuguglia e outras coisas não. É assim mesmo, né, na vida. E o professor Scuguglia, eu acho que ele traz 3 coisas que são importantes para a gente entender essa perspectiva cultural e da humanização. A primeira, reconhecendo o caráter político da educação, Freire vai falar do direito que as classes populares têm de olhar melhor o que já sabem. Ou seja, de compreender melhor o que já sabem, de aprofundar a sua leitura de mundo na leitura da palavra. Então, tu entender melhor aquilo que tu já sabe porque tu vive, que é uma dimensão cultural fundante no Freire, um que fazer, tá? Que não é específico de pessoas com diploma, nem de pessoas de determinada classe, mas é algo constituinte do próprio sujeito que estabelece uma relação com o mundo. E, portanto, essa leitura de mundo como base, ela é fundamental, como a gente sabe, para a leitura da palavra. A outra questão é o direito de tu conhecer aquilo que te é negado. Eu acho isso muito interessante. A ideia de que nós temos todo um conhecimento, um repertório que foi produzido ao longo da história, e que isso sim, talvez seja uma das grandes contribuições do sistema formal de ensino, que é o compartilhar desse repertório, que eu não gosto de chamar de acúmulo, mas desta produção histórica do conhecimento científico em diversas áreas. E a terceira questão é o direito de produzir o seu próprio conhecimento a partir do que vive. Então percebam, a humanização e a própria ação cultural, né, libertadora da libertação, da liberdade, e eu quero terminar tocando nisso porque eu anotei aqui também, Leandro, e vou terminar aqui as minhas provocações iniciais tocando nisso, que eu achei muito pertinente, que bom que tu trouxeste no início. Mas essa perspectiva, então, de aprender melhor o que sabe, porque vive, de conhecer o que ainda não conhece, e de construir o seu conhecimento a partir do seu lugar, isto dá uma dimensão que me parece que está na base da discussão de humanização que está feita aqui. E para ficar dentro do tempo, e para também não dar uma enxurrada de ideias e coisas, né, para que a gente tenha alguma capacidade, né, de organizá-las, e também para que surjam novas coisas das leituras de vocês, que com certeza eu não trouxe, nem foi nunca minha pretensão de esgotar a leitura, mas de provocar algumas coisas. Acho fundamental a lembrança que foi feita, que eu iria fazer, né, de qualquer jeito. O livro ele sai, né, com essa discussão da ação cultural para a liberdade, mas ele era para ter como título principal, e eu quero chamar a atenção disso, aquilo que ficou como título da segunda sessão do livro. Se a gente recupera o sumário, nós vamos ver o seguinte, ele começa com essa brevíssima explicação e tem 5 textos. É quase como uma parte introdutória, né? Inclusive, o primeiro texto, depois da breve explicação, é um texto que eu gosto muito de trabalhar na disciplina de Fundamentos da Educação com estudantes de licenciatura do 2º semestre. E uma vez trabalhei até numa disciplina do mestrado em Educação aqui na universidade que eu trabalho, que chama-se Considerações em torno do ato de estudar. Que texto maravilhoso! Que texto bom de trabalhar. Eu acho bom de eu lê-lo. Tá? Eu, quando sempre vou construir um plano de ensino, tá? eu retomo um pouco esse texto, porque ele tem coisas assim, ele é um texto curto, tá? Mas ele é um texto muito bom, e só uma primeira frase, para quem ainda não conhece, fica com vontade de ler, e para quem já conhece, reler de novo, né? Olha o que ele diz aqui, a primeira frase, ela para mim é muito significativa. Ele diz assim, ó, toda bibliografia deve refletir uma intenção fundamental de quem elabora. Olha para nós, educadores e educadoras, né? A de atender ou a de despertar o desejo de aprofundar conhecimentos naqueles ou naquelas a quem é proposta. Se falta isso, diz o Freire, nos que a recebem, o ânimo de usá-la, ou se a bibliografia em si mesma não é capaz de desafiá-los, se frustra, então, a intenção fundamental referida. A bibliografia se torna um papel inútil, entre outros, perdido nas gavetas das escrivanias. E aí segue a ideia de aprender a ler, e aí termina dizendo algo que é epígrafe, né? Pelo menos já foi de algum texto que eu escrevi. Não se mede o estudo pelo número de páginas lidas numa noite ou pela quantidade de livros lidos num semestre. Estudar não é um ato de consumir ideias,
mas de criá-las e recriá-las. Que maravilha, né? Que tiro no coração do conteudismo, né? No ensino mecânico, na decoreba, em tudo aquilo que constitui esse conceito de educação bancária. Duas palavras para concluir, que chegou no tempo aqui, sobre liberdade e libertação, né, esse processo. Eu recorri ao dicionário Paulo Freire, que tem esses dois verbetes, tá bom? Eu estou aqui com a 4ª edição, eu tenho a primeira, mas a 4ª edição é a mais atualizada. Esses verbetes, eles estão, obviamente, né, porque é um dicionário, bastante próximos ali na letra L, e como verbete, né, eles são textos de rápida leitura, né, eles não têm uma leitura tão aprofundada, até porque não é o objetivo do dicionário. E nessa discussão aqui, são interpretações muito similares da obra de Freire, das noções de liberdade e libertação. Acho que esse é um primeiro aspecto que a leitura dos verbetes sugere, né? Inclusive fazendo referência às obras muito parecidas, enfim. Eu queria provocar uma interpretação, né? Para que a gente continue conversando. A ideia, tá, de que a liberdade, e isso Freire vai trabalhar inclusive na pedagogia da autonomia, de uma forma muito didática e muito objetiva, onde ele discorre aquilo que depois, de forma muito aprofundada e muito pertinente do meu ponto de vista, o professor Gumercindo Gig, né, nosso querido professor aposentado da Federal de Pelotas, escreveu sobre essa tensão entre liberdade e autoridade em Paulo Freire. E a diferença de liberdade e licenciosidade e de autoridade e autoritarismo. Né? São coisas diferentes, elas precisam ser explicitadas. E que Freire, inclusive, vai defender, como a gente sabe, a autoridade do educador e da educadora, não o autoritarismo. E que, inclusive, a prática da liberdade, ou uma ação cultural para a liberdade, ela precisa estar orientada pela autoridade. Né? Porque a autoridade ela tem a ver com a diretividade e a intencionalidade do ato pedagógico. As coisas elas se cercam. Então, a ideia de liberdade, arriscando aqui uma provocação, a gente poderia pensar ela como um fim da própria experiência educacional e da própria sociabilidade. A liberdade de aprender e ensinar, a liberdade que não é possível no capitalismo opressor e na desigualdade social, que apenas opera dentro de uma liberdade de consumir, uma liberdade de comprar e vender, que é aquela ética perversa do neoliberalismo que o Freire também trata na pedagogia da autonomia. E aí nós vamos ter, por outro lado, do meu ponto de vista, a libertação com dois aspectos. O aspecto da libertação podendo ser entendida como o processo da liberdade. E aí que envolve teoria e prática. Portanto, a libertação é uma praxis. Ela é uma construção. E como a gente sabe, a palavra libertação nesse contexto, ela já tinha, né, algo muito próximo de movimentos reivindicatórios, de movimentos sociais populares, da própria luta armada contra as ditaduras, né, patrocinadas pelos Estados Unidos e alinhadas naquele contexto de Guerra Fria, produziram. E nós vamos ter, então, uma ideia da libertação que depois vai, inclusive, batizar uma certa perspectiva filosófica, como sabemos, a filosofia da libertação, tá? E a própria teologia da libertação. Em ambas expressões, Paulo Freire vai ser referência e sujeito desse processo. Então, arriscaria, claro que isso pode ser muito mais complexo, teria que desenvolver de uma forma mais, né, substantiva, talvez, mas arriscaria apenas para que a gente pudesse dialogar essa primeira provocação do professor Aliana, entre outras, de pensar a liberdade como um fim do processo educacional e da própria sociabilidade humana, e, portanto, ela não combina com opressões, ela não combina com a desigualdade social aguda, tá? E, por outro lado, a libertação como este processo da liberdade. E, portanto, a libertação como uma praxis, inclusive envolvendo a luta política e a construção intelectual desse processo de consciência, que, ao fim e ao cabo, é a ação cultural. Desculpem se passei um pouquinho do tempo, fico à disposição de vocês. Muito obrigado por terem me escutado e eu sigo à disposição para a gente conversar. Quer nada, maravilha, Tiago. Nossa, vai dar muito assunto aqui.
Não sei se já tem alguém ali no chat com alguma consideração, enfim, se não está aberto, né, Camila? Liane, Tiago, quer falar, Tony? Tony, quer falar o que tu escreveste? Tudo bem, pode ser. Alô? Estão me ouvindo, né? Oi, estamos te ouvindo. Não, então, assim, me pareceu, eu não sei se eu compreendi bem, tanto na tua fala, Liana, quanto na do Tiago, me pareceu, não sei se, mais uma vez, não sei se eu compreendi bem, que essas 3 primeiras obras que nós trabalhamos aqui, até hoje, né, elas formariam algo como um bloco, talvez um conjunto, né? Claro que, obviamente, que esses temas vão voltar nas outras obras sequenciais, né, e tudo mais. Mas se elas formariam talvez uma tríade, um núcleo inicial, onde talvez as ideias, né, fundamentais estivessem e depois fossem reelaboradas. Não sei, é uma pergunta bem mesmo de curiosidade para entender mesmo, que eu realmente não tenho uma leitura tão ampla das obras posteriores, né? Então eu não saberia dizer. Era isso. Está aberto aí, Marcele. Eu fiz uma pergunta ali no chat, porque eu tenho realmente essa curiosidade, se libertação e emancipação são conceitos diferentes em Paulo Freire. Eu, inclusive, já ouvi de alguns colegas que talvez o conceito de emancipação não sirva muito para pensar a obra de Paulo Freire, e eu realmente tenho bastante dificuldade em enxergar esses 2 conceitos de forma diferente. Eu queria saber se em Paulo Freire são realmente diferentes, ou se serve somente o conceito de libertação. Enfim, obrigada. Tiago, se tu quiser ir comentando. Sim, não, eu ia perguntar se nós temos mais umas 5 horas, que as questões estão excelentes, né? Puxa vida, que coisa boa. Nossa, muito obrigado, Tony e Marcele. Eu não vou me atrever a dizer que eu vou produzir uma resposta para vocês, eu vou continuar pensando junto, tá? Para que a gente siga estudando, que esse é o grande barato desses nossos encontros. Mas muito obrigado pelas questões e de forma bem objetiva, assim, para a gente circular mais as ideias, né? Eu, quando me referi a bloco e usei essa expressão, eu não quis dizer que elas têm uma certa característica comum, ou elas representam uma matriz comum. Elas fazem parte de uma certa fase de construção do autor, isto sim. Inclusive coloquei, né, junto à extensão ou comunicação também, tá? Por quê? Porque me parece que faz parte desse processo de construção do Freire, que se dá nas experiências primeiras, do processo dos movimentos de cultura popular, da experiência de alfabetização de adultos no Nordeste, né, no próprio movimento que ele se preparava a fazer, atuando no governo João Goulart, né, que foi cerceado pelo golpe de 64, como a gente sabe, e depois a saída para o exílio no Freire, onde ele se envolve em um processo de reforma agrária no Chile, onde ele tem uma experiência, né, importante depois no Conselho Mundial de Igrejas, e que aí nos anos 70 já vai ter uma pegada da descolonização da África, já vai ter uma pegada de outros temas que vão surgindo, e que inclusive colocam Paulo Freire hoje como autor de referência no chamado movimento pós-colonial ou decolonial. Inclusive tem muitas leituras de Freire, nesses colegas se dedicam a essa discussão, né? E assim, então, mais ou menos foi nessa linha, viu, Tony? Eu não acho que é a mesma coisa, até porque Freire vai ter uma perspectiva bem nacional desenvolvimentista, né? Tentando não engessar, mas é só caracterizar um pouco, né? Na educação e realidade brasileira. E ali ele tem até um diálogo muito inicial com Florestan Fernandes, que depois é uma coisa, Leandro, que eu sempre tive muita curiosidade, e depois em outro momento a gente pode conversar um dia sobre isso, talvez, sobre essas aproximações ou não aproximações de Freire e Florestan, que inclusive viveram num tempo histórico muito parecido, ajudaram a fundar o PT, e muitas vezes parece que não tem muitos trabalhos juntos, né, próximos, não tem nada quase, né? Enfim, mas olha só, então só para concluir, Tony, acho que não é um projeto, até porque a obra do Freire, a Pedagogia do Oprimido vai ter uma presença significativa, uma obra, né, de alcance mundial, como a gente sabe. Por outro lado, a obra do Freire ela não se esgota na Pedagogia do Oprimido, ela vai sendo reinventada, ela segue em movimento, a tal ponto que o Freire, quando produz Pedagogia da Esperança, ele nos oferta esse itinerário de continuidade de reflexões, de movimento da sua obra, que eu acho que é muito legal também.
Então é isso. E sobre a libertação... Só com relação... Com relação a essa questão, acho que se, por um lado, tu colocas que não dá para a gente enxergar como um bloco que se encerra em si mesmo, como se depois fosse abrir um outro bloco com outro, né? Acho que está correta essa ideia, eu compartilho também dessa ideia, Tiago, contigo, mas eu também penso que, e até de alguma forma isso está dito nas apresentações dos livros, elas são obras que se complementam, né? Como se ele pegasse da primeira obra alguns elementos que ele entendeu que precisava retomar na segunda obra e aprofundar os conceitos, e acho que trazer novos teóricos, e aí ele vai também dialogando com a sua experiência, né? Então, acho que nesse sentido, assim, de que as obras se relacionam entre si, nessa perspectiva de retomar algumas questões e de apresentar outras, e aí, ao mesmo tempo, quando ele vem com o Pedagogia da Esperança, né, é uma obra em que ele faz uma profunda autocrítica, ele retoma a Pedagogia do Oprimido, e nessa obra ele faz uma autocrítica que, quando a gente for trabalhar ela, é importante da gente prestar atenção, quando ele se reconhece como um ser machista, e aí ele passa, então, a escrever dali em diante, sempre tomando a questão de gênero como referência. Os educadores, as educadoras, né, os homens e as mulheres, e aí ele vai trazendo. E no Pedagogia da Autonomia, então, aí eu não sei se... Enfim, Paulo Freire já estava doente quando produziu, né, o Pedagogia da Autonomia, em 1996, ele vai morrer em 1997, e aí o Pedagogia da Autonomia, quando a gente chega lá, eu acho que a gente até pode fazer esse exercício, Tiago, ver em cada uma dos ensinar exige que ele aprende no Pedagogia, que ele retoma no Pedagogia da Autonomia, aonde que ele busca, né? O ensinar exige respeito ao outro. Em que obra que ele vai lá e pega esse ensinamento como uma exigência para a praxis educativa? Eu acho que, nesse sentido, Paulo Freire ele é um escritor e um pensador que não tem nenhum problema em rever aquilo que ele já escreveu, né? Ele tem um traço de humildade enquanto teórico que eu acho sensacional, e, ao mesmo tempo, uma generosidade, porque ele também devolve para os leitores e leitoras o seu próprio conhecimento na medida em que ele vai, né, trazendo, enfim, novas abordagens e novos aprofundamentos. Era isso só que eu queria colocar em relação à questão que o Tony apontou. Isso aí. Poliana, então, nesse sentido, as repetições que ele traz são necessárias para poder se reinventar, porque há uma crítica, né, Tiago? Que ele é repetitivo. Que ele é muito repetitivo, mas eu entendo que ele se repete para se reinventar, porque a gente vai, em cada obra, vai acumulando mais o conhecimento. Então, eu considero uma crítica vazia de quem não conhece Freire nessa direção que Liana coloca. Eu nem me apresentei, eu sou Marinaide, da Universidade Federal de Alagoas. Ah, eu nem tinha notado que tu era do Nordeste. Que bom, querida, que bom. Coisa linda, adoro essa terra aí, coisa boa. Estive em 2019 aí na UFAL, e tenho amigos na área de ensino de sociologia, na educação. Mas olha só, então é isso, concorda? Nós estamos aqui fazendo a mesma interpretação, por isso que trouxe até o breve trechinho do Freire aqui, né? Que ele mesmo diz, tenho núcleos temáticos, eu achei bonita essa expressão, né? Eu tenho núcleos temáticos que eu vou desenvolvendo, e que é o meu jeito, até acho que vale a pena trazer, né? Porque, de novo, é a minha maneira de escrever sobre o que penso e de pensar sobre o que faço. Né? É isso, é uma forma de produção. Sobre a questão, né, da Marcele, que eu descobri aqui que ela está produzindo uma dissertação das afinidades entre o Freire e o Florestan. Então, puxa vida, estamos aqui no lugar certo, né? Pessoas que estão produzindo conhecimentos maravilhosos. Mas olha só, né, a questão entre a libertação e a emancipação. O que eu acho? Carolina... Carolina, fecha o teu áudio. Mas olha só, gente. Não, isso é bem tranquilo. Obrigado. Obrigada. Não, que isso, bem tranquilo. Olha só, então, Marcelo, o que eu fico pensando, né?
eu aprendi aqui com um professor que eu tenho uma admiração grande aqui da Universidade de Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul, chamado Cláudio Dal Bosco, que com certeza a professora Liana conhece, talvez outros e outras também. O Cláudio Dal Bosco, ele é um grande estudioso da obra de Rousseau e de Kant, né? Ele é um cara da filosofia da educação. Ele tem até um livro, né, Kant e a Educação, enfim. E o Danilo Streck, da Unicinos, aqui do Rio Grande do Sul também, ele tem um livro na coleção Os Educadores, que é o Rousseau e a Educação, que é aquela coleçãozinha da Autêntica, né, vocês conhecem. Quem escreveu do Freire foi o James Zitkowski, aqui da URGS, né? Então, assim, o que me parece? A ideia de emancipação, tá, ela tem uma raiz no Rousseau. A ideia de uma perspectiva emancipatória, esses autores do campo da filosofia e da educação têm convergindo para essa ideia de inspiração russoniana, digamos assim. Que, inclusive, numa dissertação de mestrado que eu orientei sobre o conceito de autonomia e cidadania a partir de um diálogo entre Paulo Freire e Kant. Tem coisas interessantes, né, que a gente vai produzindo. A professora de filosofia que eu orientei, Gidiane, produziu um belo trabalho, e o professor Cláudio Dal Bosco estava na banca, inclusive, e ele vai identificar uma raiz comum de leitura nos seus diferentes tempos históricos entre Paulo Freire e Kant, que é Rousseau. Então a ideia da gente pensar em emancipação, ela tem a ver com o Emílio, né, o protótipo da educação burguesa de Rousseau, mas ela tem, sobretudo, a ver com processos que também já são hoje recuperados numa certa perspectiva de uma educação pós-colonial ou decolonial. Porque tu te emancipa em relação a alguma coisa, ou alguém. Então, um pouco dessa chamada educação libertadora, ou pedagogia libertadora, que muitas vezes é associado ao campo da educação popular, pode ter essa raiz de leitura, mas ela é ressignificada num marco político de resistência e de denúncia das opressões, né, principalmente na América Latina. E nesse sentido, libertação e emancipação, o conceito de libertação, ele passa a ter uma história, um lugar político, do meu ponto de vista, que ele consegue expressar melhor esses movimentos no campo da filosofia, da teologia, né, que são muito mais típicos desse processo de praxis, de consciência e ação, né, de teoria e prática, do que necessariamente um processo de emancipação que tem já uma perspectiva, porque ao fim e ao cabo, o Emílio, né, o protótipo de educação burguesa, se emancipava em termos etários, né, da sua idade, e se emancipava rumo a uma educação burguesa, ocidental, moderna, que não é o mesmo cenário do qual se refere um processo, né, libertador, que é até, né, ou emancipatório. Eu usava bastante esse termo de educação emancipatória, de emancipação, e eu confesso para vocês que eu repensei assim, ao longo da jornada e tenho preferido, pelo que eu fui compreendendo, usar muito mais libertação, né, ou realmente liberdade, dependendo da acepção. Tá bem? Tem mais alguém ali pelo chat? Olha o que a Karina escreveu, que lindo, Tiago. Olha, Camila. Paulo Freire foi tão generoso que às vezes até é difícil de acreditar que ele existiu. É incrível, né? A Karine, a Liana sugeriu também ler Cora Coralina no fim. E a Cristiane, lá no início, perguntou para o Tiago como participar dos fóruns de leitura. Ah, boa. Que bom, Camila, que tu está recuperando isso, porque muita gente está aqui produzindo o raciocínio, né, e perde um pouco. Eu vou colocar aqui, para vocês tiverem interesse de buscar um pouquinho mais, que ainda porventura não conheça, eu vou colocar aqui de forma bem breve, que eu acho que ajuda a continuar, os 3 endereços das redes do fórum, tá? Tanto o site, o grupo no Facebook e a nossa página no Instagram, né? Hoje somos um pouco dependentes dessas redes, né, para a gente se comunicar. Mas está aqui, então, os 3 endereços onde a gente tem informações sobre a 22ª edição do Fórum. Tá? É uma edição que deveria ser realizada em Erechim em maio deste ano, e em virtude do contexto da pandemia, nós tivemos que, obviamente, repensá-la, e nós estamos fazendo um pré-fórum esticado, como eu chamo, porque nós estamos com um impasse. As pessoas que fazem, né, o núcleo que hoje faz a coordenação, que ela é itinerante, o fórum não pertence a nenhuma universidade, não pertence a nenhuma pessoa, ele não tem uma propriedade, tá? Isso é o que sempre me atraiu nessa ideia. Eu participo já há um bom tempo do evento,
E então acabei assumindo a coordenação da 22ª edição, já organizei a 12ª edição também, aqui na UFFS Erechim, e nós ainda estamos tentando produzir o melhor encaminhamento, o melhor entendimento. Inclusive, agora, dia 10, temos uma reunião da comissão estadual, que é composta por 6 docentes de universidades que já sediaram o fórum ou que têm intenção de sediar. Tá? Então, assim, uma breve notícia, o fórum está nesse compasso de espera, como eu acho que é o mais prudente nesse momento histórico. Ao mesmo tempo, há resistência de alguns setores, e eu também não tenho muito encaminhamento sobre isso, se valeria a pena fazer o fórum de forma virtual, 100%. O entendimento inicial foi que a gente aguardasse um pouco, o ano está se encaminhando, então em 2020 nós fizemos algumas atividades com muita dificuldade, porque nós temos pouca estrutura humana, nós estamos num turbilhão de tarefas e outras coisas, como vocês sabem, além do distanciamento social, das preocupações com várias coisas, com a doença, enfim, né? Então, diante disso, o possível até agora foi nós tentarmos manter a experiência por algumas atividades, né, relacionadas a algumas lives, algumas manutenção desses espaços aqui, e assim que possível a gente vai tentar produzir alguma experiência que, na pior das hipóteses, imaginamos ser produzida até maio do ano que vem. Os fóruns geralmente são em maio, porque é o mês de falecimento do Freire, como a gente sabe. Estamos aqui produzindo essa experiência do centenário a partir de setembro, né, que é de 21, quando o Freire faria 100 anos. E basicamente, então, assim, de forma bem geral, a participação se dá pela apresentação de trabalhos, né, em várias modalidades, resumo expandido, trabalho completo, cartas pedagógicas, que é um gênero que nós estamos investindo também, e é um pouco isso, né, atividade de debates, e nós íamos fazer um café, né, Leandro? Tinha já feito todo o acordo lá com a professora Ana Felícia, querida amiga também, grande companheira, grande intelectual, e ia ter dentro da programação do fórum, nada mais justo, porque eu sou um entusiasta das ideias, já tive em algumas atividades com a Ana Felícia, né? E acho que os fóruns eles têm que tentar agregar quem está pensando também no mesmo campo. E aí fiz o convite, para minha alegria foi aceito pelas curadoras, e aí ficamos ainda nessa expectativa de manter em algum grau a parceria, e para nós seria uma grande honra na 22ª edição ter um café que estava reservadinho à tarde de sexta-feira. O evento ia começar quinta-noite, ia ter as salas de diálogo na sexta de manhã, e à tarde nós teríamos o café, antes da nossa confraternização à noite. Né? Então, teria toda uma programação que já estava montadinha, como vocês podem ver ali nas redes do fórum. A Karine pediu para falar das cartas pedagógicas. Olha só, Karine, esse é um gênero que ainda não se constituiu, a verdade, como um gênero acadêmico, textual, ainda tem uma controvérsia. Mas é uma ideia que tem grupos de pessoas no campo da educação popular, né, a partir de Paulo Freire, muito também, que tem tentado produzir a carta pedagógica como um método e como uma forma de registro, de escrita, de reflexão e, por que não, também de conteúdo e de discussão teórica. Né? É um campo que está sendo construído, é uma forma, né, de expressão. Ao reconhecer essa presença em algumas colegas que têm pesquisado e têm produzido textos sobre essa experiência, e também como isso já foi presente no Seminário Nacional Diálogos com Paulo Freire, que é um outro evento itinerante aqui do Rio Grande do Sul, eu achei que seria interessante, junto com a comissão da 22ª edição do Fórum, adotar também essa possibilidade de trabalho. No nosso site, eu até vou colocar o link certinho aqui, tem a abinha ali de submissão de trabalhos, e é explicado o que tem, assim, a ideia, numa formatação geral do texto, e cada texto tem um template, tem um modelo que vocês clicam ali e baixa o Word. E aí vocês podem ver em Word mais ou menos uma certa ideia. E também, assim, Karine, eu até já vou aproveitar aqui e vou deixar um e-mail para contato, caso vocês queiram, né, seguir conversando com alguma outra coisa, me mandem que a gente pode ir trocando ideias. Para mim vai ser um prazer, já aproveito o ensejo e coloco ali também. Tá bom? Eu acho que sim, né, Karine? Eu já estou aqui coordenando aqui a atividade. Bom, só uma deixa aí em relação às cartas pedagógicas. Nós vamos mais adiante, não lembro agora exatamente qual será o mês, em 2021, a gente vai trabalhar com a obra Cartas à Cristina. E nesse Cartas à Cristina vai estar conosco, fazendo a mediação, o professor Adriano Nogueira, que é o autor de um livro pequeno, mas muito importante,
que fez junto com Paulo Freire, que chama Que Fazer, que tem a ver com essa conversa que o Tiago trouxe aí sobre o conceito de cultura e a relação desse conceito com a educação, né? Então, a gente vai ter o Adriano Nogueira, e eu não sabia, Tiago, ele trouxe essa informação para mim, o Adriano Nogueira foi quem datilografou Cartas à Cristina. Ele diz que Paulo Freire não sabia datilografar, só escrevia os seus manuscritos, e ele, então, acompanhou o Paulo Freire, e o Adriano foi quem datilografou Cartas à Cristina. Então, a gente vai ter a presença dele quando chegarmos nessa leitura. E eu estou tentando ver com a Ana Freitas se em algum momento ela também consegue participar desse encontro aí com o Adriano Nogueira, para a gente também pensar, né, no contexto de Cartas à Cristina, como que se insere, né, essa ideia das cartas pedagógicas. Então, aguardem, que acho que vai ser mais um dia de leitura bem bacana. Eu acho que é lá em maio do ano que vem. Depois vocês confiram aí no nosso cronograma. Mas, enfim, a gente vai ter a presença do cara que datilografou o livro. E ele tem os originais em casa, viu? Eu disse para ele que deu um jeito de fazer, enfim, algumas digitalizações para mandar aqui para o nosso grupo. Isso, que fazer é Adriano Nogueira e Paulo Freire. Isso aí. Eu coloquei aqui, Helena, também na editora Livrologia, tem um livro que saiu recentemente, foi organizado pelo Ivo Dickmann, que está na UNO Chapecó, e pela Fernanda Paulo, que está na UNOESC, Sul, que é Cartas Pedagógicas, Tópicos Epistêmicos Metodológicos na Educação Popular, e ele parte muito da experiência do Carlos Rodrigues Brandão, com as cartas pedagógicas. Tá? Então, podem baixar gratuitamente. Depois que o Tony falar, eu quero falar sobre um livro do Brandão e retomar aquela tua avaliação sobre, enfim, os diferentes momentos da construção da consciência crítica. Legal. E essa ideia de etapismo, enfim, eu queria voltar a isso. Mas eu não vi o Tony e o Augusto. É isso, né, Camila? O Tony isso, e o Augusto. Aham. Vai lá, Tony. Enquanto o Tony está aí? Talvez o Tony esteja digitando. E a Karine também. Acho que a Karine ia comentar algo. Oi. Oi, fala. Fala, Tony. A minha internet está um pouco ruim hoje. Eu já caí, voltei, e às vezes dá uma trava. Desculpem. Não, eu queria, assim, se possível, Tiago, que você falasse um pouquinho, um pouco mais, aliás, dessa ideia da ideia de cultura, né? Desse conceito de cultura que já aparece, né, em outras obras que nós discutimos aqui. E assim, a minha formação, ela não é no campo da educação, né? Eu sou professor há muitos anos, então a minha formação é no campo da educação também. Mas a minha formação, estrito senso, né, acadêmica, é no campo da história, né? Eu sou historiador de formação e na tradição da história, né, na história acadêmica brasileira, há uma influência muito grande da ideia de cultura, mas principalmente numa vertente da antropologia do Goethe, uma antropologia mais, digamos assim, literalmente interpretativa, né? E que é uma vertente assim que eu particularmente tenho algumas desconfianças, né? E eu percebo no Freire uma outra vertente de uma ideia de antropologia que é exatamente muito mais próxima do marxismo mesmo, né? Que eu vim descobrir e redescobrir muito lendo agora essas obras, né? Que era uma coisa que eu não sabia que era tão forte assim, né? Mas do ponto de vista da ideia de cultura, qual é, digamos assim, a genealogia que vocês conseguem identificar no pensamento do Freire, assim, se é possível identificar uma genealogia dos autores, da ideia de cultura, né? Porque, claro, o próprio marxismo já traz um aspecto de cultura muito forte, né? Se a gente for pegar o marxismo... Eu acho que a gente pode ouvir, eu acho que o Augusto, Tiago, e também, quem mais?
A A Karine. Karine, isso? E a Karine, depois a gente passa para o Tiago. Teu áudio está fechado, Augusto. Ainda não se escuta. Agora acho que sim. Não. Vocês estão escutando, não, né? Não estamos ouvindo, Augusto. Não, dá assim um chiado como se o fone fosse funcionar, mas não funciona. Não. Ainda não. Ah, normal. Não, querida. Agora? Agora sim. Agora sim? Aham, sim. Bom, eu queria só dizer que é muito, muito bom ler o livro e ouvir a professora Eliana, professor Tiago, faz com que a gente tenha um entendimento melhor assim da obra. Esse livro eu não conhecia do Paulo Freire e tem uma parte ali, eu também adorei aquele texto, em considerações em torno do ato de estudar, e tem uma parte ali que eu lembrei muito dos meus alunos, né? Quando ele fala que o ato de estudar, no fundo, é uma atitude em frente ao mundo, né? Porque isso falado para alunos trabalhadores, depois de um dia inteiro de trabalho, que estão ali buscando um estudo, buscando aquele estudo, isso é muito potente, assim, isso eu acho que é consciência, né? É verem que aquilo ali tem um significado e que se eles não concordam com o sistema, se eles não concordam com as coisas como estão, a pior coisa para aqueles que estão no poder realmente é estudar e se qualificar e fazer uma transformação necessária. Muito obrigado. Era só essa frase aí que eu queria colocar. Valeu, Augusto. Karine e Camila. Né? Uhum. Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou mantendo a câmera fechada porque a minha internet também está bem ruim hoje. Eu queria comentar sobre a experiência das cartas, Tiago, que eu achei, assim, fenomenal, sabe? Recentemente, eu participei de um congresso que chama Inovação e Metodologias no Ensino Superior. Foi um congresso internacional promovido pela UFLA, UFMG, várias instituições de ensino aqui de Minas, e eles abriram um outro formato, que inclusive chamava Categoria Outros, e que eu enviei um trabalho no formato de uma carta escrita para o Paulo Freire. E aí, assim, foi interessante, porque como a Raquel colocou, a carta pedagógica, ela, além de nos permitir, né, ter uma escrita mais livre, eu acho que ela retoma a questão, né, da afetividade, da amorosidade, que é tão recorrente na obra do Freire, né? Eu não me vejo, assim, sabe, escrevendo um artigo científico nesse padrão acadêmico tão tradicional, contando, por exemplo, o que nós fizemos nesse trabalho, que fui eu e uma bolsista, da história, né, da aplicação da educação popular num curso de formação para agentes comunitários de saúde. Então, assim, eu sinto essa vontade de que esse formato das cartas pedagógicas, ela ganhe cada vez mais espaço no nosso campo científico, né? Porque, inclusive, até nessa obra, eu acho que a gente está estudando agora, né, de novo, o Freire traz essa crítica, né, a essa prepotência que tem no meio acadêmico, né, de classificar o conhecimento científico como algo superior ao conhecimento popular, né, então, e além do que eu acho que talvez esse formato da carta, ele vai aproximar até muito mais, né, dos alfabetizandos ou dos analfabetos, como ele próprio traz no conteúdo do livro, né? Então, só queria compartilhar essa experiência e parabenizar vocês por essa iniciativa, né? Porque eu acho que a gente precisa de mais espaços onde nós possamos trabalhar com essas escritas mais amorosas, né? No formato
trazendo esse resgate e também, por que não, a valorização, né, do que ele propõe nas suas obras. Então, assim, muito obrigada, viu? Tudo contigo, Tiago. Vamos juntos e juntas, né? Então, olha só, gente, eu acho que tem ponderações muito interessantes sobre o que o Tony coloca do conceito de cultura em Paulo Freire. Evidentemente que só uma notícia sobre isso também, pela questão da hora, mas a perspectiva freiriana, ela é uma perspectiva de cultura que, para mim, ela tem uma ligação muito forte com a própria noção antropológica do autor, que vai produzir o seu entendimento sobre a humanização e o papel da educação na humanização. Né? Para mim, esses conceitos eles estão articulados. E por que isso? Porque exatamente a cultura é a expressão da ação humana no mundo e com o mundo. Portanto, ela não é essa cultura erudita, ela não é a cultura dos diplomas, ela é, fundamentalmente, uma expressão simbólica, subjetiva e intersubjetiva dos seres humanos com o meio e com eles e com elas. Tá? Então, isso aproxima, sim, de vertentes antropológicas que rompem com uma certa ideia, eu não quero aqui fazer uma erudição desnecessária nesse horário, mas de vertentes antropológicas numa linha muito mais da antropologia social do que, inclusive, da chamada antropologia cultural de raiz estadunidense, lá com Franz Boas e por aí vai, né? Então, até a própria antropologia social, mesmo que possa parecer contraditório, né? A antropologia cultural, né? O nome já diz, mas ali a ideia de cultura é uma ideia mais estanque. E depois aqui no Brasil, Laraia, né? Vai ter um texto clássico sobre cultura, que até hoje é utilizado, enfim, né? Então, eu acho que tem, sim, uma primeira concepção de cultura para Paulo Freire, se a gente tiver que localizar alguns marcadores de bases filosóficas, vamos dizer assim, né? Mas de forma muito breve, que a gente poderia, claro, teria que aprofundar como sempre, mas deixaria, do meu ponto de vista, uma ideia de pensar essa produção do entendimento original de Freire sobre cultura a partir muito também de uma influência do existencialismo sartreano e do próprio personalismo de Monnier. Aí numa vertente que já se aproxima, inclusive, com os segmentos progressistas do cristianismo. A ideia da valorização da pessoa, entende? Da existência, da essência, né? Da forma, do conteúdo, da matéria, do espírito, do subjetivo. Tanto depois o próprio conceito de corpo consciente para Paulo Freire, que é um conceito muito interessante, ele já é uma certa simbiose entre essa razão e emoção, entre esse lugar, entre o objetivo e o subjetivo, entre o material e o concreto e o simbólico. Né? Então o Freire não dicotomiza essas dimensões e ele já inaugura uma base, eu acho que epistemologicamente, no campo da filosofia muito interessante e que vai se aproximar de vertentes da antropologia social e aí depois o próprio debate que Freire faz em algum momento, em algumas passagens da sua obra, que não é tão central, mas ela vai ajudando a compor o argumento da própria leitura que Paulo Freire tem de Lévi-Strauss, por exemplo, dentro da antropologia estruturalista, que também tem uma pegada de cultura, e aí vai, né? Então, eu te diria... Opa! Não, conclui, depois eu falo. Foi. Cultura foi. Não, eu queria falar sobre essa questão da cultura, porque ele vai, digamos assim, recolocar esse conceito de cultura marxista no seu conceito de alfabetização, né? Onde ele deixa explicitado a importância do ato de ler, especialmente na importância do ato de ler, e depois num outro livro que ele escreveu com o Donaldo Macedo, que chama Leitura do Mundo, Leitura da Palavra, onde ele vai reafirmar o conceito de alfabetização como ação política e cultural. Eu encontrei aqui, eu vou mandar para vocês, tem uma frase do Paulo Freire, uma ideia do Paulo Freire, em um desses dois livros, eu não lembro agora qual, fico devendo, que ele diz o seguinte, não basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso, ele faz uma crítica às cartilhas que ele faz em ação cultural, né? E aí ele segue, é preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Quando Paulo Freire morreu, dia 2 de maio de 1997, dia 3 de maio, o Frei Beto
escreveu no jornal O Globo uma crônica em homenagem ao Paulo Freire. Eu vou mandar para vocês essa crônica, porque ele resgata o conceito de alfabetização e de cultura. Eu vou ler só um parágrafo, que depois vocês vão ter acesso e vão poder ler o resto. Pedro viu a uva, ensinavam os manuais de alfabetização, mas o professor Paulo Freire, com o seu método de alfabetizar, conscientizando, fez adultos e crianças no Brasil e na Guiné-Bissau, na Índia, na Nicarágua, descobrirem que Pedro não viu apenas com os olhos, viu também com a mente e se perguntou se a uva é natureza ou cultura, para retomar o que o Tiago falou. Aí, mais adiante, Paulo Freire ensinou a Pedro que semear uva é ação humana na e sobre a natureza. E aí, então, ele vai desenvolvendo, né, esse conceito de cultura como ação humana e resgatando o caráter político e, portanto, não neutro da educação. Vou mandar para vocês esse trecho do Paulo Freire, vou procurar de onde eu tirei e vou mandar para vocês essa carta que o Frei Beto escreveu um dia depois da morte de Paulo Freire. Aí ele termina: Pedro viu a uva e não viu a ave, que de cima enxerga a parreira e não vê a uva. O que Pedro vê é diferente do que vê a ave. Assim, Paulo Freire ensinou a Pedro um princípio fundamental da epistemologia: a cabeça pensa onde os pés pisam. E por aí ele vai. Era isso, Tiago. Não, maravilha. E aí, só complementando para vocês verem como a gente, daqui a pouco, pensar uma definição pura, né, de cultura para o Freire é difícil, que até no próprio dicionário, retomo de novo o dicionário, na sua 4ª versão, vai ter o verbete cultura, da Cecília Ozowoski, cultura nos movimentos de cultura popular do Brandão, cultura do silêncio, da Cecília Ozowoski, e cultura popular do Brandão. Então, observem, tá? Só relacionados ao conceito de cultura, tu tem 4 verbetes no dicionário que te indicam por onde anda e por onde a gente pode entender essa construção que eu acho que a gente tentou minimamente aqui, né, expressar. E na questão que a Karine trata das cartas, Karine, tem alguns núcleos que vêm construindo essas experiências e produzindo conhecimento por elas, né? Inclusive, a curiosidade que minhas 2 orientandas novas de mestrado esse semestre, elas vieram com proposta de ter a carta pedagógica como instrumento metodológico nas suas dissertações. E, inclusive, agora, eu estava até olhando aqui, porque eu tenho que cuidar da minha agenda, porque senão a gente acaba se passando. Mas dia 18 de dezembro, eu tenho uma banca de mestrado na Unipampa Jaguarão, no curso de mestrado em educação, que é também da experiência das cartas pedagógicas, né? Então, há núcleos que estão se constituindo, há textos, há uma recuperação da própria ideia de cartas. Esses dias uma das minhas orientantes está estudando isso, ela recuperou cartas que Freud trocava, né, lá em Viena, ela recuperou Einstein se comunicando por cartas, né? Então, o gênero é algo interessante e nós temos construído, a partir de uma inspiração freiriana, a ideia das cartas como parte do ato político de dizer a sua palavra, né? Ainda que escrevendo. Então, as cartas pedagógicas, por si só, seriam também pensadas metodologicamente como um instrumento que tensiona a cultura do silêncio e que permite uma forma de expressão que afirma o dizer dos sujeitos. E como nós sabemos, já que falei do Freud aqui, tanto Freire como Freud se aproximam também na ideia da palavra, né? Freire falava da palavra, do dizer a sua palavra, e o Freud cria a psicanálise da cura pela palavra. Eu estou fazendo alguns ensaios que, se eu tiver coragem, eu publico algum dia sobre Freire e Freud. Mas aí, talvez seja coisas muito, muito minhas, quase de um lazer, né? Bom, a gente está chegando aí no finalzinho, não sei se tem mais alguém. Sim, Camila. a Raquel, Liana Raquel? pediu para ler um parágrafo agora no fim. Poderia ser o Raquel. nosso fechamento. Se a Karine, eu acho que foi a Karine, né, que tinha pensado também em ler a Cora Coralina. Então, a gente poderia talvez fechar assim, não sei. Pode ser. Pode ser. A gente pode, antes de passar para elas, para fechar, a gente pode pensar na ideia de, em algum momento das nossas leituras, a gente escrever uma carta sobre essa experiência que a gente está vivendo aí nesse processo, enfim, tão diverso, tão plural, com gente
de tantos lugares desse país, de tantas formas de ler Paulo Freire, de pensar Paulo Freire, enfim. De repente, a gente pode pensar um pouco nisso. Se sobrar um tempinho, depois eu apresento para vocês o CEAL, o Conselho de Educação Popular da América Latina e Caribe, conselho esse que o Café com Paulo Freire é filiado, estabeleceu 5 momentos de comemoração aos 100 anos de Paulo Freire, e lá em setembro vai acontecer um congresso mundial de educação popular e um ato político-cultural latino-americano e caribenho. De repente, a gente se encoraja e produz alguma carta pedagógica coletiva aí para essa plenária mundial de educação popular aí, em homenagem aos 100 anos, se não me engano, o ato político é no dia 19 e a plenária mundial dia 20 de setembro. Quem são as pessoas, então, para fechar? A Karine e a Raquel. Beleza. Oi, boa noite. Pode ser eu, Camila? Claro, querida. Claro. Então, claro. Boa noite, tudo bom? Oi, professor Tiago, quanto tempo? Saudades dos nossos Fórum Freire, né? Seminários de leitura, nossa andarilhagem pelo Rio Grande do Sul, mas vamos chegar em Erechim. Bom, gosto muito também das cartas pedagógicas, né? Retomando a nossa fala agora. Conta comigo, Liana, gostaria muito de fazer essa escrita, gosto mesmo. Até no último fórum, o trabalho que eu apresentei junto com a Michele, que é uma amiga minha que se formou também na PUC, e a gente participa também de momentos de leitura do Freire junto com a professora Ana Lúcia. A gente partilha dessa ideia também das cartas pedagógicas, e a gente tem apresentado já trabalhos com as cartas pedagógicas, justamente para resgatar a amorosidade e o sentimento também nas escritas acadêmicas. Bom, eu estou aqui com o livro, né? Voltei a essa releitura, e me deparei também aqui na página 132, essa é a 11ª edição. Eu até coloquei aqui que me vi nessa escrita, então gostaria de partilhar com vocês. Até coloquei uma escrita minha chamada A Esperança, né, que eu sou muito de estar riscando, por isso que eu gosto do livro, que eu gosto de riscar, não sou muito tecnológica ainda, né, não consigo fazer no celular, enfim, sou ainda da época antiga, então eu tenho que ler e escrever, faz parte. Bom, vou ler uma partezinha aqui que me identifico muito, tá? Até a posição mais cristã do Freire, que eu também me vejo muito nessa fala dele. Há também, contudo, aqueles que, em número cada vez maior, sem renunciar às suas posições cristãs, ou a elas renunciando, vão tornando-se mais e mais comprometidos com a causa da libertação das classes dominadas. Sua experiência lhes vem ensinando que ser cristão não significa necessariamente ser reacionário, como ser revolucionário não implica em ser demoníaco. Ser revolucionário significa estar contra a opressão, contra a exploração, em favor da libertação das classes oprimidas, em termos concretos e não em termos idealistas. Isso me fez refletir um pouco também a nossa atual era, desde 2018 que a gente tem vivido no Brasil, né, onde as pessoas têm muito feito, enfim, várias analogias que às vezes nos remetem a fazer um pensamento novamente, e repensar, né, em tudo que a gente está vivendo. Então, essa parte aqui me identifico muito por ser cristã, né, e às vezes a gente tem um peso muito grande quando se diz, eu sou cristã, mas a própria figura de Jesus Cristo foi revolucionária, né, não querendo entrar na religião, enfim. Então, é por isso que eu trouxe essa fala, porque é um pensamento que eu compartilho muito com Freire, não apenas por fazer várias leituras de várias obras, mas pelo algo pessoal meu mesmo, porque eu me vejo assim, essa cristã revolucionária, né, que pensa na humanidade, no ser humano em todo, não em caixinhas. E mais uma vez eu agradeço por mais uma noite de partilhas maravilhosas que nos trazem muita esperança para o novo ano que está se iniciando, e saber que a gente não está sozinho nessa luta. Vamos continuar a esperançar juntos. Obrigada. Um abraço a todos, e já na expectativa pelo ano que vem, né? Porque vamos nos ver no ano que vem. Abraço.
Abraço, Raquel. Obrigada. Karine? Bom, já que você pediu, né, uma poesia, alguma coisa sobre o tempo, tem uma poesia da Cora Coralina que fala: Ofertas de Aninha aos moços. Vocês devem conhecer. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos, ser otimista. Creio numa força imanente que vai ligando a família humana numa corrente luminosa na fraternidade universal. Creio na solidariedade humana. Creio na superação dos erros e angústias do presente. Acredito nos moços, exalto sua confiança, generosidade e idealismo. Creio nos milagres da ciência e na descoberta de uma profilaxia futura dos erros e violências do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil, antes acreditar do que duvidar. Era isso. Obrigada, gente, mais uma vez por essa oportunidade. Obrigada, Karine. Bom, a gente está chegando ao final, estou vendo a Camila está entrando, Camila está aí, e Priscila, vocês duas estão por aí, né? Sim, só não liguei minha câmera para vocês não assustarem comigo hoje, para ficar uma imagem melhor então, no próximo encontro nosso. Então, a Camila está aqui com a gente, a Priscila também. A nossa próxima leitura, então, é dia 12 de janeiro, e quem vai fazer a mediação é a Camila e a Priscila. E nós nos encontramos, então, dia 12 de janeiro, é isso, né? Certo. Nos próximos dias eu mando para a Camila da Fora da Asa e ela repassa para você